Oi, eu sou a Carolina Albernaz e eu vou te ensinar nessa aula a fazer os biscoitinhos de baunilha. Essa é uma massa base, eu utilizei essência para fazer o de baunilha, você pode usar qualquer sabor. Você também pode fazer com raspinha de limão ou raspinha de laranja, fica uma delícia. Então, vamos começar. Eu quero só fazer algumas considerações rápidas. Primeiro, faça o mise en place. O mise en place é extremamente importante para que você tenha certeza de que tem todos os ingredientes, que não está faltando nada, que não esqueceu alguma coisa. Apesar desse nome, não é nada demais, é simplesmente pesar os ingredientes, separar tudo que a receita pede. Outra coisa muito importante é que você leia atentamente qualquer receita que fizer no e-book, explicando como fazer, tudo direitinho. Então, dá uma lida na receita toda para que não reste alguma dúvida, tenha certeza dos ingredientes, das quantidades, em que momento vai acrescentar o que. Então, isso é muito importante, gente. Às vezes a gente erra uma receita porque não se atentou ao modo de preparo, porque resolveu medir na hora e acabou colocando a quantidade errada. Então, é extremamente importante que se faça essa etapa. Além do mise en place e da leitura da receita, uma pequena observação quanto aos ovos, isso tem na nossa apostila. Se você quiser dar uma olhada lá, aliás, eu sugiro que leia a apostila toda, porque ela está com um conteúdo bem interessante, eu procurei fazer bem completa, trazendo bastante informações também sobre a função de cada ingrediente, para que você tenha liberdade de testar receitas, e vai ser útil inclusive para fazer outras coisas além de biscoitos. Enfim, os ovos, eles precisam ser armazenados na geladeira para que eles não estraguem, com a pontinha assim para baixo. Escolha sempre ovos limpos, ok? O ideal é que eles venham higienizados. Alguns não vêm, eu já vi ovos que vêm sujos, enfim. E aí você vai chegar em casa, vai colocar na geladeira assim, de pontinha para baixo, para a gema poder ficar no meio. Na hora de utilizar, imediatamente antes, ele deve ser lavado em água corrente, a casca, lava, aí sim, abre e utiliza. Tem que higienizar as mãos antes e depois de utilizar os ovos. Mas tudo isso tem lá na apostila. Deixei o portal da Anvisa para que você dê uma olhada, porque cada município tem a sua própria legislação. Então é importante, acho extremamente relevante que você verifique, né, sobre algumas normas para que trabalhe sempre da melhor maneira possível. Os ovos devem estar em temperatura ambiente. Eu falei que ele deve ser armazenado na geladeira, mas antes de utilizar, você pode retirar os ovos e deixar que ele volte à temperatura ambiente. Ou pode colocar por 5 minutinhos em água morna. É morna, tá? Não é fervendo, não é muito quente. Água morna, 5 minutos, que ele volta para a temperatura ambiente e aí sim você pode utilizar normalmente. Também tenha certeza de que os seus ingredientes estão em temperatura ambiente, a não ser que alguma receita específica peça algum ingrediente gelado ou quente, mas tirando essas exceções, normalmente o ideal é que os ingredientes todos estejam em temperatura ambiente, para não desandar, para não talhar, para que eles se misturem de forma melhor. Enfim, nessa receita de biscoito você não precisa pré-aquecer o forno, porque geralmente a gente começa a receita pré-aquecendo o forno, né? Mas no caso do biscoitinho, alguns precisam ser refrigerados, algumas massas, que é o caso dessa. Então não precisa pré-aquecer, tá bom? Bom, essa massa você pode fazer tanto na batedeira, com o auxílio da batedeira, quanto com um fouet. Como eu vou ensinar duas massas, nessa primeira aula eu vou mostrar como fazer com a batedeira, e a massa de chocolate eu vou mostrar como fazer com o fouet. É possível fazer qualquer uma das duas, tanto com a batedeira quanto com o fouet. Separei aqui minha balancinha. É importante que você tenha balança, tá? Então agora eu vou colocar aqui os ingredientes. São 200 de açúcar. Com outro. Agora eu vou colocar margarina. Se você quiser, pode ser feito com manteiga, inclusive fica mais saboroso. Porém, a margarina tem um custo-benefício melhor. Gente, mãozinha tá higienizada.
unhas sem esmalte. Também falei sobre isso no e-book. São 245 gramas, então ainda falta. 245. Aqui eu vou colocar o meu bicarbonato. Gente, eu já sei que nesse medidor aqui de colher de café de 1 ml, eu tenho um pouquinho de restrições quanto a esses medidores, porque cada um às vezes vem com uma medida. Por exemplo, o meu copo medidor, ele tem, a xícara dele é 100 ml. Então ela é bem diferente, tem alguns que vêm com 200, enfim. Na hora de medir, assim, com o medidor, passa uma espátula, uma faquinha, para deixar bem retinho. Essa é a quantidade. Nunca com barriguinha para cima, nunca para baixo, sempre retinho, tá bom? Isso com qualquer ingrediente que vai medir nesses medidores. Então, voltando aqui para a balança. 1 grama. Agora eu vou pesar aqui a minha farinha de trigo. Eu sei que eu já falei, mas vou repetir. Na apostila eu coloquei falando sobre os ingredientes. Tem também algumas explicações sobre a farinha. O ideal para fazer biscoito é que a sua farinha tenha menos de 10% de proteínas. É difícil achar farinhas assim, mas algumas marcas têm aí entre 10%, 10, alguma coisa. Então olha a tabela nutricional. Ai, eu tô falando e tô botando um pouquinho. Olha a tabelinha nutricional das farinhas quando você estiver comprando, para escolher a que tenha a menor quantidade de proteína em relação a 100 gramas. Lembra que na tabela é uma proporção normalmente de 50 gramas, então atente-se a isso também, ok? Aqui são 450, peraí que eu fiquei falando, já passei. Vamos tirar. Exatidão. E eu tenho que separar o ovo, mas eu vou deixar pra fazer isso por último. Eu já coloco aqui o açúcar. Okay? Então, antes de mais nada, eu já vou colocar a manteiga aqui. Agora eu vou bater isso aqui com este batedor pá, até que isso aqui vire um creme. Eu vou mostrar como vai ficar. Bom, bati, ficou assim. Agora eu vou colocar um ovo levemente batido aqui dentro. Vou higienizar o ovo, lavar aqui, né? Com cuidado para não deixar cair casquinha. Aí eu venho com o fouetzinho. Bom, você não precisa fazer essa pausa, parei só pra mostrar como vai ficar. Vou começar a bater. Você vai estar batendo, chegou naquele ponto que eu mostrei, ó. Adiciona o ovo levemente batido, aos pouquinhos, assim, tá vendo? E é nesse momento também que, se você for utilizar essência, você vai adicionar a sua essência. Onde o ovo vai, a essência vai atrás. Eu adicionei uma colherzinha de baunilha, porque se você utilizar essência, é nesse creminho aqui que tem que ser acrescentada. Se for raspinha de limão ou de laranja, vai ser acrescentada na farinha de trigo e aí vai entrar agora um pouquinho. Eu vou misturar aos poucos, tá? Então, ó, um pouquinho de farinha, e aí eu vou bater, depois eu vou acrescentando o restante. Minha farinha já tá peneirada. Liga no mínimo para não sair voando farinha em tudo. Mais um pouco.
misturada aqui. Mínimo novamente. Agora eu vou acrescentar a última parte. Sempre batendo na velocidade mínima, somente para incorporar a farinha sem desenvolver glúten. Bom, eu já juntei aqui a minha massa, ó, ela saiu ali da batedeira, sai bagunçadinha aqui nos cantos, mas você vai juntar a textura que ela fica. Ela tá bem, uma consistência boa, não tá grudando na mão, tá vendo? Ela é tão cheirosa. Eu vou colocar aqui, ó, no plástico filme, pra você ver. Eu vou atravessá-lo aqui na bancada. E aí eu vou transferir a massa pra cá, ó, no meio. Assim mesmo. Bem bonitona. E vou só enrolar. Assim é super prático também, não ocupa muito espaço na geladeira, fica ótimo, tá? Muito obrigada. Rasguei. Agora eu venho aqui nos cantinhos. Acho que eu deixei pouco demais. Não tem problema. Pego a espátula, chego ela pra dentro. É muito fácil, ela bate bem rapidinho, não fica muito tempo. Ok, pronto, ó, tá embalada. Não gastei muito plástico filme. Agora, bom, a massa tá aqui, ó, embaladinha. Ela vai pra geladeira, precisa ficar por 30 minutos sendo refrigerada, pelo menos, tá? Se quiser pode deixar de um dia pro outro e aí você assa depois, beleza? Eu não gosto de deixar a massa muito tempo na geladeira, não. Eu gosto de fazer para fazer no dia seguinte ou até 2 dias depois. Mais que isso, ela começa a mudar a coloração, fica com... começa a soltar umas gordurinhas, não fica ruim, mas altera a cor do biscoito, porque altera a coloração da massa. Então eu não gosto muito. Ela assim, mais fresquinha, ela fica bem mais bonita, mais clarinha, fica mais crocante, sabe? Então eu prefiro que seja feito dessa forma. Aí você pode ver como você vai se adaptar melhor, tá? Mas o ideal é que você faça ou aguardando os 30 minutos para assar, ou assando até o dia seguinte, no máximo 2 dias, tá bom? E eu já mostro como fazer para assar, montar, botar palitinho para fazer pirulito, tá bom? Na próxima aula eu vou te ensinar como fazer os biscoitos de chocolate. Então continua assistindo aí, que daqui a pouco a gente chega na parte mais gostosa, que é a de fazer decoração, nessa parte terapêutica quase, tá bom? Um beijo e até a próxima aula!